Olá, sou Alcione Albertin, psicóloga e psicanalista, doutora em letras, criadora deste canal, mitologia greco-latina e psicanálise. No vídeo de hoje trazemos a história de Psique e Eros, narrada por Apuleio em sua obra O Asno de Ouro, autor do século II da nossa era, obra originariamente escrita em latim. Trata-se de uma história de amor, mas também de dor, de perdas e de transformação. Conta-se que havia em uma cidade distante um rei e uma rainha, cujas filhas tinham uma beleza singular. Das três, no entanto, a mais nova era a mais bela, de modo a não haver adjetivo na linguagem humana que pudesse qualificá-la. Tamanha era a sua beleza que pessoas de todos os lugares passaram a vir para vê-la, para conferir tal beleza. E não demorou muito para começarem a atribuir a ela os dons divinos, comparando-a à própria deusa. Começou-se a dizer que a própria deusa havia vindo para o meio dos homens, a fim de viver no meio deles, no meio da sociedade humana. Tal movimento causou o esvaziamento dos templos da deusa Vênus, que corresponde à deusa Afrodite na tradição grega. Já não se fazia mais sacrifícios, nem oferecia-se dons ou oferendas à deusa. Sabendo de tal acontecimento, a deusa encoleriza-se, querendo saber de quem se trata, e não demora muito para urdir a sua vingança. É bom deixar claro que as divindades, cada uma delas tinha a sua honra, aquilo que chamamos timé em grego. A cada deus é atribuída uma função, e nenhum deus interfere na função do outro, no âmbito de ação do outro deus. Existe uma ética entre os deuses nesse sentido. Pois bem, ser preterida por uma mortal não existiria ofensa maior. Ela, Vênus, que havia vencido o julgamento do Monte Ida em disputa com a deusa Hera e com a deusa Atena, correspondente à deusa Juno e a deusa Minerva na tradição latina, ela que havia ganhado o prêmio da beleza, ser preterida por uma mortal, por uma reles mortal, isso era inconcebível. Nesse sentido, ela não tardou a agir. Convocou seu filho, Cupido, que na tradição grega corresponde a Eros, a fim de que ele tomasse providências. E assim ela se dirige ao filho. Imediatamente chamou o filho, o menino alado, esse perverso velhaco, que, agravando com sua má conduta a moral pública, armado de tochas e de flechas, corre daqui e dali durante a noite. Pela casa dos outros, incendeia todos os lares. Comete impunemente os piores escândalos. Nunca faz coisa boa. Se bem que ele já fosse impudente por natureza, por natural velhacaria, ela o excitou ainda mais com seus discursos, conduzindo-o à cidade de que falamos, a cidade onde existia o reino das três princesas, e mostrou-lhe Psique. Tal era o nome da menina. Fez-lhe também o completo relato dessa rivalidade em beleza. Por fim, gemendo, trêmula de indignação, disse: eu te conjuro, pelos laços do amor materno, pelas doces feridas de tuas flechas, pelas deliciosas queimaduras da tocha que carregas, vinga aquela que te deu a luz, mas vinga completamente, e castiga sem piedade essa bela rebelde.
consente apenas, e isto somente me satisfará, em fazer de maneira que essa virgem seja possuída de ardente amor pelo derradeiro dos homens. Um homem que a fortuna tem amaldiçoado em sua classe, seu patrimônio, sua própria pessoa. Tão abjeto, em uma palavra, que no mundo inteiro não se encontre miséria que a sua se compare. Ela o disse. Com os lábios entreabertos, beijou o filho longamente, avidamente. É perceptível na relação entre Eros e Vênus, entre Eros e sua mãe, o complexo de Édipo. Esse filho, devoto a essa mãe, esse filho que é um deus e temido até pelos próprios deuses, inclusive Júpiter, o maior dos deuses, que corresponde a Zeus na tradição grega. O próprio Zeus era vítima das ações de Eros. Todas as vezes que se via atraído por alguma mortal ou por alguma imortal, sendo impulsionado ao enlace amoroso. Todos os deuses o temem. Exatamente por quê? Porque ele desperta esse desejo selvagem, esse desejo erótico, esse desejo sexual. Também ele impulsiona a vida, porque tudo que existe em a natureza existe por conta da ação de Eros. É perceptível o ato de sedução de Vênus em direção a Cupido, em direção a Eros, no momento em que ela o beija longamente, avidamente. Não é o beijo de uma mãe para o seu filho, mas é um beijo de sedução, um beijo de cunho erótico. Mais adiante é perceptível tal relação. Vamos ver. Pois bem, logo em seguida, os pais, preocupados, porque eram 3 as princesas, porque as 2 mais velhas já haviam se casado, as alianças entre os reinos já haviam sido estabelecidas, e Psique não. Psique, por ser tão bela, assustava a todos os homens. Nenhum se atrevia a se aproximar dela, a não ser para cultuá-la como deusa, como a própria Vênus. Acreditava-se ser ela Vênus. Nesse sentido, o pai vai ao oráculo para saber que destino dar à sua filha, que providências tomar para que, enfim, ela se casasse. O oráculo, então, revela-lhe o destino de Psique. Sobre o rochedo escarpado, eis o oráculo. Sobre o rochedo escarpado, suntuosamente enfeitada, expõe, rei, a tua filha, para núpcias de morte. Então, ó rei, não esperes. Para teu genro, criaturas originadas de mortal estirpe, mas um monstro cruel e viperino, que voa pelos ares, feroz e mau, não poupa ninguém. Leva por toda parte o fogo e o ferro, e faz tremer a Júpiter, e é o terror de todos os deuses, e apavora até as águas do inferno, e inspira terror às trevas do Estige. Ora, quem é esse ser, senão Eros? A sua ação atua no Olimpo, na morada dos deuses, nos infernos, ou Hades, onde moram os deuses subterrâneos e as almas que já partiram, e também entre os homens. Ele atua em todos os recantos da vida. É esse ser a quem Psique será entregue. Logo em seguida, faz-se o ritual. Psique veste-se como para um casamento, mas para um casamento fúnebre, e é levada ao rochedo. Lá ela é deixada. Momentos depois,
sob a ordem de Cupido, o Eros, o vento Zéfiro, que é a personificação do vento oeste, vai buscar Psique. E, elevando-a aos ares, carrega para o vale abaixo do rochedo, depositando-a sobre a relva. Exausta, exaurida, ela adormece. Horas depois ela acorda e vai caminhar, começa a caminhar. E eis que se depara com um castelo deslumbrante, maravilhoso, obra dos deuses. As paredes eram construídas de ouro e de prata. Ela então adentra o castelo. Lá chegando, não encontra ninguém, mas escuta vozes. Vozes que vêm ao seu encontro para servi-la e oferecem-lhe um banquete, depois um banho e mostra-lhe o seu quarto. Depois de se banquetear, depois de comer ao som da lira proporcionada pelas vozes e até mesmo o canto de um coral, ela adormece. Ao acordar à noite, finalmente ela receberá a visita do seu esposo, aquele cujo rosto ela jamais poderá ver. Existe uma interdição aí. Estamos falando de duas naturezas distintas. Estamos falando da natureza divina e da natureza humana. Psique é humana ainda. E é vedado ao humano ver o rosto de uma divindade, de um Deus, a não ser que seja permitido por essa divindade. É o que acontece. E assim Psique vai levando a sua vida. À noite, encontra o esposo, já amado, se amam, mas antes do sol surgir, ele desaparece. E ao longo do dia, ela fica com essas vozes que, apesar de presentes, não lhe fazem companhia. Psique então começa a sentir falta da presença do corpo. Existe voz, mas não existe corpo. Não existe toque, não existe forma. E isso a deixa entristecida, muito entristecida, ao ponto de requisitar ao esposo que permita Psique ver as irmãs. No entanto, não sabe ela a armadilha para a qual está se encaminhando. Nesses termos, apesar das advertências do esposo sobre o perigo que corria, ela não escuta. Tão imprudente ela se mostra. E assim, apesar das advertências, ela se dirige ao esposo. Mas não. Antes, 100 vezes morrer, que não mais gozar do nosso docíssimo conúbio. Pois eu ardentemente te amo e te quero, tanto quanto a minha vida. Quem quer que tu sejas. Não, nem mesmo Cupido é comparável a ti. Entretanto, eu te imploro, eu te suplico. Tu podes conceder-me ainda isto. Ordena a Zéfiro, teu servidor, que transporte minhas irmãs pelo mesmo caminho pelo qual eu vim e que mais traga aqui, cobrindo de perturbadores beijos e emocionando com ternas palavras e enlaçando-o blandiciosa, acrescentou às carícias nomes como meu queridinho, meu marido, doçura da alma da tua Psique. O marido sucumbiu à força e ao poder de Vênus. As palavras de amor murmuradas em voz baixa, cedendo apesar de o lamentar. Psique, que tem uma feição ingênua diante dos perigos da vida, não é tão ingênua assim. Ao requisitar que o seu esposo, Cupido, traga às irmãs, a princípio sim, com saudade delas, mas ainda com saudade de uma presença física, ela também tem o intuito de mostrar às irmãs que as suplantou. Se antes ela foi preterida,
Se antes nenhum mortal a quis como esposa, hoje ela era dona de um suntuoso palácio, repleto de riquezas. E com o intuito de mostrar isso às irmãs, ela pede a Psique, seduzindo-o, agindo como Vênus, Vênus aqui representativamente, Vênus aqui representando o poder do amor e da sedução, que é o que a deusa representa, ela o convence. E ele, tomado de paixão, tomado de amor, e é irônico, porque o amor apaixonado, Eros apaixonado. Mas é importante fazer a ressalva de que, até então, ele que apenas agia sobre os outros seres, mortais e imortais, divertindo-se com as suas flechas, fazendo os seres se apaixonarem perdidamente, agora ele próprio foi tomado desse amor. Mas esse amor só foi possível porque a criatura por quem ele se apaixona, aquele ser por quem ele se apaixona, Psique, é a cópia da sua mãe. É Vênus rejuvenescida. É Vênus jovem, com o mesmo poder de sedução. Tanto é que aqui ela é comparada a Vênus, no momento em que ela profere essas palavras de sedução e de amor na tentativa de convencer o esposo a trazer as irmãs ao seu encontro, transportadas por Zéfiro. O vento, até mesmo o vento, obedecia ao seu esposo. Pois bem, em seguida ela consegue o seu intento. As irmãs, sabendo do ocorrido, considerando que anteriormente, já casadas, elas estavam distantes do palácio dos pais, quando soube do acontecido, correram, deixaram os seus lares e correram para a casa dos pais. Sabendo disso, foram até o rochedo para prantear a irmã. É quando Zéfiro, obedecendo aos comandos de Cupido, vai buscá-las e traz-as ao encontro de Psique até o palácio. No primeiro momento, houve troca de afeto, de beijos, mas logo em seguida surge o inesperado, não tão inesperado assim para a natureza humana, até mesmo entre os deuses, a inveja. A inveja que é algo estrutural na formação psíquica do ser. Ela se encontra ali, desde os primórdios, no início, como um elo de união entre os seres também. Pois bem, invejando a situação da irmã, elas urdem um plano, de modo a destruir Psique. Destruir não só Psique, mas toda aquela opulência que ela tem. Conseguem convencer a irmã de que aquele ser com quem ela dorme e cujo rosto ela não pode ver é uma serpente. É um ser que irá cedo ou tarde devorá-la. Principalmente porque sabem que Psique carrega em seu ventre um fruto desse amor. A ela é revelado pelo esposo que irá nascer uma criança, filha do amor dos dois, ou filho, né? Criança filha do amor dos dois. E ela, na sua ingenuidade, acredita nas palavras das irmãs. O fato de não ter a presença corpórea do esposo, o fato dele só aparecer à noite, o fato de ele ter advertido-a tantas e tantas vezes em relação ao perigo que a circundava, faz com que ela acredite nas irmãs. E, em dada noite, quando o esposo chega, sob a orientação dessas mesmas irmãs, ela pega a lucerna, uma espécie de lamparina, e, com um gládio que havia escondido debaixo da cama, se aproxima para ver o rosto daquele que supostamente era um monstro. No termo latino não deixa de ser, né? Monstrum é aquilo que não pode ser mostrado pelo seu caráter nefando, por aquilo que não pode ser dito e nem pronunciado. Ao se deparar com a imagem do esposo, ela é tomada de um susto incomparável, porque ela vê finalmente com quem se casou. A sua surpresa é tanta que ela se distrai
E a própria lâmpada, que se sente inebriada pela beleza daquele Deus que ali se encontra, tão terno, adormecido, tão indefeso, deixa cair um pingo de óleo e atinge-lhe a pele. E com isso ele acorda. Nesses termos, Psique se dirige ao esposo. Então a Psique, débil por natureza, de corpo e de alma, o fado cruel fortaleceu. Ela foi procurar a lâmpada e apanhou a navalha. A fraqueza do seu sexo se transforma em audácia. Mas assim que a oblação da luz revelou, no seu clarão, os segredos do leito, ela viu a mais feroz de todas as feras selvagens, o docíssimo, o adorável monstro. Cupido em pessoa, o Deus formoso que formosamente repousava. Vendo isso, a própria chama da lâmpada se avivou alegremente, e a navalha amaldiçoou seu corte sacrílego. A Psique, tal espetáculo, espantou e aturdiu. Com o rosto lívido, descomposto, desfalecente e trêmula, deixou-se cair de joelhos e procurou esconder o ferro, mas no seu próprio peito. Isso teria feito se a arma, pelo temor de tal atentado, não lhe tivesse escorregado das mãos. Mas logo, por mais esgotada, por mais lânguida que estivesse, contemplar a beleza do divino rosto restituiu-lhe o ânimo. E assim ela se demora embevecida, ao ponto de não resistir e começar a beijar o esposo. Curiosa, como era a sua natureza, ela vê o arco e a flecha e nele tenta tocar. Com ânimo insaciável, Psique, na sua curiosidade, quis examinar, manusear as flechas e o arco. Admirou as armas do marido, tirou uma flecha da aljava, provou a ponta no polegar. Com um dedinho trêmulo, apoiou-a um pouco mais forte. Ficou-se apenas o bastante para que algumas gotinhas de sangue rosada perolassem a superfície da pele. Foi assim que, sem saber, Psique se tomou ela própria de amor pelo amor. Então, cada vez mais se consumiu no desejo ardente pelo amor dos desejos. Inclinou-se para ele, arquejante de volúpia, beijou-o avidamente, com grandes beijos apaixonados, apesar de temer acordá-lo. Mas, enquanto o coração desfalecente se abandonava irresoluto a essa emoção deliciosa, a lâmpada, fosse por baixa perfídia e malícia ciumenta, fosse por impaciência de tocar também e beijar esse belo corpo, deixou cair de sua mecha acesa uma gota de óleo fervente na espádua direita do Deus. Ah, audaciosa e temerária Lucerna, vil escrava do amor, como ousaste queimar o próprio dono do fogo? Lembra-te que foi um amante que, para possuir por mais tempo, até a noite, o objeto de seus desejos, te inventou primeiro. Cupido acorda com a dor provocada pelo pingo de óleo fervente. Ao acordar e perceber o que aconteceu, ele se dirige à sua esposa, a Psique. Eu te confesso, Psique, singela, esqueci as ordens de Vênus, minha mãe, que te queria cativa de imperiosa paixão pelo mais ínfimo dos miseráveis e condenada a um abjeto união. Fui eu, pelo contrário, que voei ao teu encontro para ser o teu amante. Era agir levianamente, eu sei,
o ilustre Sagitário ferido com suas próprias flechas. Afinal, fiz de ti minha mulher, para que me tomasses por uma besta monstruosa e tua mão cortasse com ferro uma cabeça onde tu vês olhos que te adoram. Contra isto, a que chegamos? Não te preveni quanto bastasse. No entanto, quanto ouviste de mim de benévolas advertências. Mas tuas excelentes conselheiras não tardarão a receber de mim o preço de seu pernicioso magistério. Para ti, minha fuga será a única punição. Depois de assim se dirigir a Psique, Cupido vai embora e a deixa à sua própria sorte. Ela, desesperada, sai à deriva em busca do esposo. E aí começam as suas provações. Mas antes, ela vai ao reino das irmãs, seguidamente, e conta-lhes o que aconteceu. Só que a história contada e acontecida, ela acrescenta algo. Ela diz que por punição, Cupido, a partir de então, se casaria com a irmã. Ela, cada uma delas, endoidecida com essa expectativa, vão ao encontro do rochedo. E sem nem esperar para ver a veracidade do afirmado por Psique, elas se jogam no rochedo, atrás de Cupido, e morrem despedaçadas durante a queda. Após isso, Psique tenta por várias e várias vezes tirar a própria vida, mas todas as vezes é salva. Numa dessas vezes, ela tenta se jogar no rio, mas o próprio rio a depõe na margem do seu leito, para que assim ela se salve. Pois todos temem Cupido, todos temem o poder desse deus. As próprias deusas, Ceres, que é a deusa do grão, e Juno, que corresponde à deusa Hera, na tradição grega, a esposa de Júpiter, se abstém de ajudá-la. Porque, neste caso, é Vênus que se encontra enfurecida. Quando sabe do acontecido com o seu filho, a ela é narrada toda a história, e quando sabe que todos os prazeres foram cessados, quando sabe que a natureza deixou de brotar porque Cupido se encontra ferido e acabrunhado, ela se encoleriza mais ainda, principalmente quando sabe que o filho foi tomado de amor pela sua maior inimiga, Psique. É interessante observar que quando Eros deixa Psique, ele corre para o tálamo da sua mãe. O tálamo é o leito conjugal. É para lá que ele vai, é lá onde ele se refugia para curar a sua dor. Quando Vênus sabe do estado do seu filho, ela começa uma busca incessante a fim de encontrar Psique. Só que antes, nesses termos, ela se dirige ao filho. Esbravejando, ele diz: Psique, ela, a usurpadora de meu nome e minha rival em beleza? Lembre-se que Vênus foi a vencedora do concurso de beleza do julgamento do Monte Ida, disputando com as outras duas deusas, Hera e Atena. E ele a ama verdadeiramente? O velhaquete me tomou por uma alcoviteira e imaginou que eu lhe mostrei essa moça para que ele a conhecesse. Esbravejando desta maneira, ela se apressou a subir à superfície, seguiu direito ao seu rico tálamo de ouro. Encontrando ali, enfermo o filho, como lhe tinham anunciado, ainda na soleira da porta gritou com quanta força tinha: honesta conduta tua, digna da nossa raça e da tua virtude. Para começar, desdenhaste as ordens de tua mãe e tua soberana, o que é pior.
E em lugar de infligir à minha inimiga os tormentos de um amor ignóbil, tu mesmo, rapazinho, sem respeitar coisa alguma, te uniste a ela, com laços precoces demais. Penso que para me impor como nora a minha inimiga. Tu te presumes libertino, corruptor, sujeito odioso. Pensas que podes constituir o tronco de uma família e que eu, pela minha idade, não posso mais conceber? Pois fica sabendo, darei à luz outro filho, muito melhor que tu. Ou antes, para tornar a afronta mais sensível, adotarei um dos meus pequenos escravos domésticos e lhe darei essas asas, essa tocha e o arco com as flechas, todo o aparelhamento que me pertence e que eu te confiei, sabes para que uso. Pois seguramente tua herança paterna não se contribuiu em nada para esse equipamento. É interessante que nessa fala de Vênus, nós percebemos a voz de uma mulher ferida, de uma mulher traída. Não é a um filho que ela se dirige àquele que a preteriu. E mais ainda, a preteriu por sua inimiga. Por sua inimiga, por se tratar de uma versão mais jovem dela mesma, sedutora e bela, tão bela quanto ela mesma. E nesse momento ela mostra toda a sua onipotência, a onipotência materna, nesse complexo edípico, tão entrelaçado entre Eros e Vênus. O tálamo é muito representativo aqui. O leito conjugal é muito representativo aqui, porque é para onde Eros corre quando se vê ferido diante do amor, daquele amor que ele tanto suscitou nos outros seres mortais e imortais. Não sabendo lidar com essa dor, não sabendo lidar com essa perda, ele corre para a mãe, na tentativa de resgatar um pouco daquilo que ele perdeu. A partir de então, Psique será perseguida. É chegado um dado momento em que, cansada, ela decide se entregar a Vênus e vai rumo ao seu palácio. Lá chegando, é capturada e a Deus infringe-lhe os mais cruéis castigos. Mas Psique nunca está sozinha. Em todas as tarefas que Vênus atribui, ela tem a ajuda de alguém, porque ela é o ser amado por Cupido, porque ela é o ser amado por Eros. A última dessas atribuições, a última dessas provações, é a ida de Psique aos infernos, ao mundo subterrâneo, ao Hades. Ela incumbe Psique de trazer um pouco da formosura de Perséfone, a esposa de Plutão, a esposa de Hades, para que possa utilizar numa festa em que vai a fim de se embelezar. No entanto, ela consegue, Psique consegue ir até o Hades, falar com Perséfone, recolher a urna na qual supostamente estaria a porção de formosura a ser entregue a Vênus, e a carrega consigo. Mas a sua curiosidade não a detém. Curiosidade essa que já foi a sua perdição anteriormente. E ela olha dentro da caixa. Ela pensa, eu deixar passar essa oportunidade de absorver um pouco dessa formosura a fim de reconquistar o meu esposo? No entanto, ela é surpreendida por um sono profundo. O que tem na caixa não é nada mais do que uma magia, do que um feitiço para que ela adormeça um sono de morte. É representativa essa descida de Psique ao mundo dos mortos, porque representa uma morte simbólica. É uma catábasis, é uma descida que representa uma subida, só que uma subida rumo a uma transformação, porque ela será divinizada. Psique será resgatada por Cupido. Ele, já sarado da sua ferida
consegue escapar do palácio onde ele havia sido aprisionado pela mãe e vai ao encalço da sua amada. Consegue despertá-la e repõe dentro da caixa o feitiço a fim de que ela entregue a Vênus. Ele, a fim de não levantar suspeitas à mãe, volta a ser o que era antes e volta a agir sob as ordens de Vênus. No entanto, nesse ínterim, ele vai a Júpiter. Ele vai a Júpiter e relata-lhe o que aconteceu. E pede a ajuda a Júpiter para interceder junto a Vênus. Júpiter, o maior dos deuses, então, convoca uma assembleia. Chama todos os deuses e deusas para um banquete divino, para se deliciar com a ambrosia e o néctar, alimentos dos deuses. Lá, tendo todos sido convocados, inclusive a própria Vênus, ele fala do destino de Cupido e concede a Psique a divinização. Dá-lhe um pouco de ambrosia para que ela absorva e na absorção do alimento divino torne-se também uma deusa. É interessante que quando Júpiter intervém, Júpiter vindo aqui representar a lei da interdição, que até então não havia uma relação simbiótica entre Vênus e Cupido, entre Cupido e Vênus. Não havia interdição até então, mas Júpiter entra como representação, como símbolo dessa interdição. É a lei que se impõe. E, nesse momento, há a castração. Nesse momento, Vênus, obedecendo a essa lei, obedecendo a essa interdição, não profere mais palavra alguma. Ela aquece e ela aceita. E, nesse sentido, também Cupido consegue se desvencilhar dessa mãe e acolher aquela que a partir de então passa a ser a sua esposa. Essa narrativa é riquíssima. Poderíamos explorá-la indefinidamente. Tantas são as nuances que ela apresenta. No entanto, as mais evidentes trazidas aqui diz respeito exatamente ao quê? A esse complexo edípico, a essa fusão entre mãe e filho, a esse apaixonamento desse filho por essa mãe e dessa mãe por esse filho, Eros e Psique, Vênus e Eros, a interdição paterna, a interdição, a imposição da lei pela ação de Júpiter, ou seja, da castração, a inconformação de Vênus por ser preterida e por ser substituída por um ser mais jovem e tão belo quanto ela, e humano. Esses aspectos são muito presentes, estão muito presentes na narrativa, assim como a inveja. A inveja também é uma característica estruturante dentro dessa narrativa. Então é possível explorar muito mais dentro dessa história esses aspectos, sobretudo humanos, que são tão perceptíveis no ser humano, que são tão perceptíveis dentro da clínica, quando nos deparamos com casos que se assemelham nessas relações parentais entre mãe e filho, a inexistência do pai, a interdição quando ela se impõe, a inveja entre irmãos, a inveja no seio familiar, a disputa no seio familiar, o instinto de destruição. Dentro da narrativa nós vemos a ação de Eros e nós vemos a ação de Thanatos, no seu poder destrutivo, presente nas irmãs, sobretudo, nas irmãs de Psique, imbuídas de inveja, a fim de destruir a irmã e tudo aquilo que ela conquistou. Essas duas forças, Eros e Thanatos, que se completam e que são estruturantes na psique humana, estão presentes na narrativa, representativamente, simbolicamente, expressando
aquilo que há de mais humano em nós. E assim, lendo essa narrativa, podemos perceber no âmbito representacional, no âmbito simbólico, literário, criativo, aquilo com que nos deparamos no nosso dia a dia, no nosso fazer clínico. É isso.